Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da série do Ninja Vermelho. E está começando mais um Sala de Gendanken. Então, antes de começarmos a analisar o movimento do ninja em si, vamos estudar um pouco sobre os movimentos em geral. E para começar, vamos ao movimento mais simples, o qual um objeto se move em linha reta e também em uma única direção. Então pessoal, vamos ao nosso laboratório. Aqui estamos, no nosso papel, né? E nele nós podemos observar algumas coisas que eu já coloquei para agilizar um pouco nosso desenvolvimento. Bom, para começar aqui em preto, nós temos um eixo e nele nós temos algumas numerações que eles vão marcar a distância, ou melhor, a posição que cada objeto que eu desenhei aqui, por exemplo, a nossa bolinha vermelha, nosso quadradinho azul, estão em um determinado tempo. E nós podemos observar isso no mundo real quando nós andamos nas estradas, né? Alguns de vocês já devem ter visto em algumas estradas que tem placas com a quilometragem, que é para marcar a posição que você está, né? Bom, só que nós queremos estudar o movimento, né? Para isso nós precisamos que a coisa se mova. E para se mover precisa passar um intervalo de tempo, precisa passar um tempo. Se você apenas tirar a foto, uma foto, que é o que a gente está vendo agora, a gente não vai poder descobrir nada sobre o movimento, certo? Então vamos esperar passar um segundo. Vou botar aqui, ó, esse aqui é o nosso tempo, igual a 0, beleza? Vamos esperar passar um segundo e vamos tirar outra foto. Vamos olhar primeiro para o quadradinho azul, beleza? Ele estava aqui na primeira foto e na segunda foto ele estava aqui. Passando mais um segundo, vamos tirar outra foto. O nosso quadradinho se moveu de novo. Agora ele está aqui. Beleza? E agora vamos passar mais um segundo para finalizar. E aí ele se encontra aqui. Se a gente tivesse, como eles se moveram juntos, eu só não desenhei junto, mas os outros objetos também se moveram ou não. Vamos supor então que nessas passagens, nossos outros objetos estavam posicionados onde eu estou desenhando aqui. Bom, e depois que eles andaram, nós vimos todas as fotos e eles se encontram assim, né? Com as nossas fotos colocadas uma sobre a outra para a gente poder analisar o movimento, a gente pode construir tabelas para nos ajudar a estudar esse movimento, certo? Então, vou colocar aqui, ó, a análise do corpinho do nosso quadradinho azul e vocês aí podem fazer o dos outros corpos e botar nos comentários os parâmetros que vocês conseguiram tirar com essa análise, beleza? Então aqui eu botei a posição, que é o nosso X. Coloquei também o nosso tempo, né, que é crucial para analisar o movimento. E vamos lá, né? No tempo igual a 0, o nosso quadradinho estava na posição 4. Vou botar aqui 4, na posição 0. Ao passar um segundo, ou seja, no tempo 1 segundo, o nosso quadradinho foi para a posição 8. Olha aqui, ó. Posição 8, tá vendo? E assim por diante. Então aqui foi para o 12, no tempo igual a 2. Estava no 16, no tempo igual a 3. Se ajudar um pouco, eu posso até colocar aqui, ó, aqui no cantinho, que aqui é o tempo igual a 0, aqui é o tempo igual a 1, aqui é o tempo igual a 2 e aqui é o tempo igual a 3 segundos. Beleza? Com a tabela que a gente conseguiu escrever aqui, a gente consegue montar gráficos e analisar o movimento, certo? Então vou abaixar um pouco aqui a folha, deixar só a nossa tabelinha ali. E agora eu vou montar um gráfico. Com o nosso gráfico e nossa tabela desenhada, podemos agora analisar o movimento, certo? Bom, nós vemos pelo que nós fizemos até agora que nós só conseguimos observar os pontos em que nós batemos a foto. O que acontece no meio, que eu estou colocando de vermelho,
nós não sabemos muito bem o que aconteceu, certo? Poderia ter sido uma coisa esquisita assim. Porém, vamos, para simplificar, pensar que agora a gente conseguiu bater as fotos a cada milésimos de segundo. Então teria várias fotos aqui, certo? E com isso, nós conseguiríamos desenhar um gráfico perfeito cada vez que nós conseguimos bater fotos mais rápidas. Então, se a gente conseguisse bater um número gigante de fotos, nós poderíamos ter um resultado como esse aqui agora. Ou seja, teríamos um gráfico que marcaria a posição do nosso carrinho em qualquer tempo, em qualquer intervalo, em qualquer tempo escolhido, certo? Poderia ser aqui, poderia ser aqui, poderia ser aqui. Todos eles nos dariam posições bem definidas. Contudo, nós ainda temos um problema aqui. E se nós quisermos saber qual é a posição do nosso objeto, considerando um tempo em 5 segundos. Certo? Bom, se nós olharmos aqui no nosso gráfico, no nosso esquema, a gente não tem uma continuação aqui, certo? Então não tem como a gente saber apenas com isso. Então vamos considerar que esse movimento permaneceu assim ao longo de todo o tempo. O que nós podemos observar com as informações que temos até agora? Então podemos observar que a cada 1 segundo aqui, ó, passado, ele anda 4 metros. E assim permanece sempre igual. Certo? Ou seja, aqui nós vamos definir uma coisa que nós chamamos de velocidade. Então, a velocidade é o quanto de espaço ele conseguiu percorrer em uma quantidade de tempo. Por exemplo, a velocidade do nosso corpo azul. Velocidade do nosso corpinho azul. Vou fazer um quadradinho azul. É o quanto ele conseguiu andar. Então vou botar assim, ó, a variação do espaço que ele conseguiu andar em um determinado intervalo de tempo. Eu poderia ter escrito, já que é uma dimensão só, Δx em vez de Δs. Mas normalmente a gente se utiliza dessa primeira coisa aqui, ó, que é mais geral, beleza? Então vamos analisar a velocidade do nosso quadradinho. Se ele andou, ele começou, né? Δs é o que? É S final, posição final, menos a posição inicial. Mesma coisa em relação ao tempo. Tempo final menos tempo inicial. Ele começou, ele terminou no 16, né? Na posição 16. E ele começou na posição 4. Tudo isso foi dado como, né? Ele terminou o 16 aqui, ó. É o 3 segundos. Então, ó, 3 menos o início, que é 0. Isso nos dá o quê? 12 sobre 3, que é igual a 4 metros por segundo. Nós poderíamos ter feito uma conta diferente. Poderíamos ter pego outras posições iniciais e outras posições finais. Por exemplo, se eu pegar a posição final, vou reescrever aqui, só para ficar mais claro, né? Se eu pegar a posição final sendo como 12 e a inicial como sendo a 8, eu tenho que o tempo em relação a 12 é o 2. E o tempo relacionado a 8 é 1 segundo. Fazendo a conta, a gente tem que 4 dividido por 1, que é igual a 4 metros por segundo. Note que eu estou colocando 4 metros por segundo porque essa é a unidade de velocidade. Ó. Beleza? Se a posição é dada em metros, o tempo em segundos, a velocidade é a forma que a posição varia com o tempo, então é dada em metros por segundo. Ou seja,
o nosso corpinho azul anda 4 metros a cada 1 segundo. Tá, mas em como isso nos ajuda, né? Bom, podemos perceber uma tendência do nosso gráfico aqui, ó, de ser uma reta, certo? Então vamos tratar isso como sendo uma reta, e a reta ela continuaria aqui, nos dando as informações que nós queremos, certo? Que é a informação da posição do nosso objeto nos outros tempos, para poder prever o movimento dele em outros tempos sem precisar ficar tirando fotos, que era o que a gente estava fazendo antes. Então, vamos olhar a equação da reta. Então aqui temos o nosso esquema. Então vamos analisar, né? Aqui temos a equação da reta. Eu vou até marcar aqui, ó, em preto. Beleza? E nós temos o quê? Que o y, ele é o nosso eixo vertical, enquanto que o x é o nosso eixo horizontal. O ponto onde a nossa reta, que está aqui em vermelho, corta o eixo vertical, nós chamamos aqui na equação de B. E o A, ele é exatamente a variação do y sobre a variação do x. Ou seja, a variação do eixo vertical sobre a variação do eixo horizontal. Certo? Agora vamos observar o que nós tínhamos anteriormente. Nós tínhamos que, no nosso primeiro gráfico, a nossa reta ela teria que continuar aqui, né? Mas vamos olhar o que nós temos. Nós temos um ponto onde ela corta o nosso eixo vertical, ou seja, o nosso B ele é igual a 4, porque é onde ela corta aqui, beleza? O nosso Y, que é o nosso eixo vertical, a gente chamou de X, enquanto que o nosso X na equação da reta é o que nós chamamos de tempo aqui na nossa análise sobre o corpo. Só está faltando o A. Beleza? E o que é o A? O A, ele é a variação do eixo vertical, que no nosso caso é o X, sobre a variação do eixo horizontal. Opa! Isso aqui é a nossa velocidade. Então nós podemos escrever a equação da reta do nosso corpinho, que no caso é x igual a velocidade dele, nossa velocidade quadradinho, vezes o tempo, mais 4. Então a nossa pergunta não era qual é o x no tempo igual a 5 segundos? Bom, basta colocar esse valor aqui. E nós teremos que o x é igual à velocidade, que nós já tínhamos calculado, que é 4 metros por segundo, vezes o tempo, que é 5, mais 4. Então, qual é a posição que o corpo estaria no tempo igual a 5 segundos? O corpo estaria na posição x igual a... Aqui dá 20. Com mais 4, 24. Então, ele estaria na posição 24 metros. Deixa eu marcar aqui. Achamos o resultado. Esse movimento é um movimento muito específico. E ele faz exatamente isso que eu escrevi aqui. Anda em linha reta com velocidade constante. Esse tipo de movimento nós classificamos como movimento retilíneo uniforme. Ele é um movimento retilíneo porque anda em linha reta e uniforme porque a velocidade é constante. Esse tipo de movimento tem exatamente essa característica que nós vimos aqui. O seu gráfico de posição com o tempo que eu vou desenhar é esse daqui, onde nós temos a posição no eixo vertical, o tempo no eixo horizontal e o seu gráfico é representado por uma reta que tem uma inclinação
diferente de zero. Bom, se a inclinação fosse zero, ou seja, se a reta fosse esse tracejado que eu estou fazendo vermelho aqui, isso significaria apenas que a velocidade é igual a zero. Ou seja, o corpo está parado e permanece nessa posição para todo o tempo. Certo? Consequentemente, como a velocidade é uniforme, ou seja, ela não varia, o seu gráfico de velocidade é esse aqui embaixo. A velocidade, ó, ela mantém um valor constante para todo o tempo. Não importa o tempo que eu olhe, a velocidade é sempre esse V vermelhinho que eu botei ali. Tá vendo? Esses dois gráficos caracterizam esse movimento que eu chamei de MRU. Beleza? Vamos agora resumir o que nós achamos até agora, né? Um movimento retilíneo uniforme, o corpo anda em linha reta. Sua velocidade, ela é constante. Constante eu chamei de CTE, tá bom? De constante. E a sua função, que eu chamei lá em cima de função de reta do movimento, agora a gente vai dar um nome específico, que é função horária. Beleza? Sua função horária é dada pela posição final, posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Em muitos exercícios, somente essa informação aqui, ó, essas informações, ou seja, saber o tipo do movimento e saber a sua função horária, você será capaz de resolvê-lo. Bom, só para terminar, eu vou só significar aqui. Esse S aqui é a posição final. Vou chamar aqui a posição final, que nós chamamos de X, né? No nosso exemplo. Esse S0 era o nosso B da reta. É onde ele começa o movimento. Você pode ver que se você chamar o T de 0, a posição que ele se encontra é S0, ou seja, a posição inicial, beleza? Vou escrever aqui, ó, posição inicial. O V é a velocidade e o T é o próprio tempo. Então, com isso, nós começamos a falar sobre um movimento mais simples, que é o movimento retilíneo uniforme. E com ele nós vamos dar sequência até nós conseguirmos desenvolver todo o movimento do nosso ninja vermelho. Beleza? Bom, pessoal, esse vídeo chegou ao fim. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Deixem lá também o feedback, para que eu possa melhorar a forma como gravo os vídeos e até mesmo falo do conteúdo. E assim a gente possa aprender e pensar a física de forma fluida. Obrigado. Valeu! Fui!